Boa tarde. Foi? Não. Será que é o outro? Alô? Foi? Ah, então tá. Agora foi. Agora tô ouvindo o retorno. Vamos fazer o evangelho, tá na nossa hora. Nosso último evangelho desse curso maravilhoso. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que hoje, a quem fizerdes o bem, não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Essa passagem, né, a gente pode falar de Francisco. Algum momento ele fez alguma coisa na vida dele esperando alguma coisa em troca. E quando ele fazia, ainda fazia assim. Ele sabia que ele estava fazendo como servo. Ele não queria nem que ninguém agradecesse, porque aquilo ali era mais do que dever dele fazer, praticar aquilo ali. Ele estava no mundo para praticar o bem. Infelizmente, a gente ainda tem isso dentro da gente, né? A gente pensa que não, mas diversas vezes a gente faz isso, né? A gente comete essa coisa, porque a gente, até no dia a dia mesmo, com os filhos, com o marido, ou no trabalho, porque eu dou tudo de mim, eu faço tudo por todo mundo, eu ajudei fulano tantas vezes. Se você ajudou, graças a Deus. Vamos pensar assim, você tinha condições e capacidade. Se você não, a pessoa não soube reconhecer, ou às vezes ela não conseguiu enxergar, ou se enxergou, melhorou e seguiu. Olha que maravilha você pode fazer. Então, a gente tem que começar a prestar atenção. Quando acontecer com a gente, agora que a gente estudou tanto Francisco, né? Esse exemplo de humildade, e o Evangelho vem toda hora trazendo para a gente essas verdades da alma, é bom a gente lembrar de Joana e fazer a nossa reflexão. Toda vez que vier esse sentimento, porque é normal, que foi o que o Luiz Mário, quem pôde estar aqui no domingo, ele falou, a gente não deve negar a nossa sombra. A gente deve, sim, tentar entendê-la e iluminá-la. E aí a gente só vai iluminar identificando esses sintomas, né, que a gente tem dentro de nós ainda muito, que é normal. A gente foi educado assim, a gente passou por várias eras assim, mas a gente está num processo evolutivo, graças a Deus, e a gente vai se libertar disso tudo. Então vamos seguir. Senhor Jesus, mestre amado, querida irmã Joana, Francisco, nosso mestre tão querido, pedimos que possamos estar sustentados e amparados por esses espíritos bondosos, envolvidos por esse espírito tão puro que foi Francisco, que esteve conosco durante todo esse ano, e que possamos ter uma tarde de muito amor e tranquilidade. Muito obrigada e graças a Deus. Ai, ai, tô emocionada. Nossa última aula. Vou te falar, eu acabei de ler o livro e fiquei assim, e agora? Meu Deus, e agora? Aí uma amiga minha, quando você acabar, você me empresta. Não consigo. Olha eu tendo que trabalhar o desapego. Não consigo. Vou ter que trabalhar. Eu vou comprar um para ela. Vou trabalhar o desapego depois com o Francisco. Eu preciso dele para me ajudar. É maravilhoso, né? E eu acho interessante nesse livro é que fala da época que ele viveu, né? Mas a gente coloca agora, no nosso dia a dia. Isso é fantástico, né? Porque a gente conseguir trazer para a nossa vida toda essa emoção. Porque
Francisco viveu com emoção. Ele não veio aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que, né, viajar, eu tenho que comprar. Não, ele veio viver. Ele tem vários momentos que ele fala, nós temos que deixar alguma coisa aqui para a humanidade. Alguma coisa, eu não posso vir aqui e passar. Eu tenho que deixar. Ele veio trazer a obra de Jesus mais uma vez, né, na sua pureza, né? E alguém veio no domingo, no encontro com Jesus? Foi maravilhoso, né, Jana? Nossa, foi maravilhoso, porque ele falou de Francisco também, né, que não tinha como não falar, de Joana, Clara. E o interessante, ele trouxe muito, porque o Luiz Mário está dando o cristianismo primitivo, né, no sábado, e é muito o que o Francisco faz, que foi João, e ele faz na vida dele de Francisco, né? E ele falando da volta de Francisco, gente, olha que coisa maravilhosa. Ele ainda não voltou, né? Acho eu. Imagina só que coisa maravilhosa. Isso tudo que a gente vivenciou esse ano aqui, nesse final de livro, então, que você vê tantos espetáculos, né? Vai voltar a acontecer? Nossa, vai ter, né? E a gente nem sabe quantas coisas maravilhosas estão por vir, né? É maravilhoso. Eu estou encantada com o livro, apaixonada. Difícil pegar outro livro agora, né? Outro curso. Eu acho que não liguei, peraí. Eu fiz assim, para a gente poder finalizar. Todo mundo perguntou, conseguiu acabar o livro? A gente vai conseguir. Então, eu fiz um bem enxuto, né? Para a gente, se tiver alguma coisa que vocês lembrem. Eu tentei botar e vamos em frente, porque senão a gente não acaba, né? Porque a gente gosta de falar dele. Então, são esses... aqui do Oriente ao Infinito é um capítulo muito grande. Então, e foram fatos muito importantes que aconteceram. Foi Francisco e o Sultão e Maomé, Francisco e Clara, um reencontro, Frei Antônio de Pádua, a doença nos olhos. Porque é importante a gente falar sobre isso, porque foram coisas que marcaram muito a vida dele. Joana, você consegue diminuir? Eu acho que ficou muito grande aqui, eu deixei muito grande. Nessa parte, ele está lá com o sultão, né? A gente já tinha começado, ele tem a coragem de ir até lá, né? Que todos os cristãos eram massacrados quando chegavam lá. Ele tem a coragem de ir, claro, né? Ele era Francisco. Ele vai até lá e conversa com ele, né? E aí, primeiro que ele olha e fala assim, quem são esses mendigos? Eu estava esperando o clero, né? E não era clero nenhum, né? Vem ele de pés no chão, com aquela roupinha de saco, né? No amor, né? Aí ele fala, ele começa... o poder de Francisco é tão grande que aquele homem, que era super poderoso, né, se cala. Ele não tem palavra. E ele só escuta. E, ao mesmo tempo, ele fica dentro dele. Gente, como é que eu não falo nada? Eu fico só ouvindo. Tem horas que ele tem um ímpeto de falar alguma coisa, mas ele escuta e entende. Ele vê que aquilo que ele está falando é verdade. E aí eu achei essa parte aqui sensacional, que ele fala assim, é esse Jesus Cristo que nós pregamos, que não aceita que façamos aos outros o que não queremos para nós. É esse Cristo que nos esforçamos por imitar, quando pega a sua cruz e segue com ela até o topo do Calvário, aceitando ajuda, mas nunca transferindo para ombros alheios o exemplo de coragem que ele deverá dar. Por que ele está falando isso? Porque ele pergunta para o sultão e fala assim, é muito fácil você criar uma guerra quando você está lá no castelo e manda os soldados. Você não vai à guerra. Tem algum da sua família lá na guerra? Tem alguém do clero, do alto clero da igreja, vindo para cá lutar para pegar o Santo Sepulcro? Não tem nada disso. Vai ou quem? As crianças, os velhos, a massa, né? Que eles conseguem ludibriar e envolver e a massa vai, né? E aí é isso que ele está falando, que Jesus não fez isso. Jesus, muito pelo contrário, se colocou. Foi ele quem foi. Ele sempre assumiu, né? Ele nunca... é aquela história do exemplo, né? Ele é o nosso guia maior, que está sempre à frente de todas as guerras e das lutas de toda ordem. Razão porque os seus discípulos nele confiam. Ele não manda, vai. Não somente fala, mas faz. Não somente distribui conceitos, vive-os. Porque nada é maior que o exemplo. Porque é muito fácil eu falar e não fazer. É muito fácil eu querer convencer você de uma coisa quando eu faço aquela história do filho, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu falo. Gente, ele vai fazer o que você faz. Pode até na sua frente não fazer, porque ficar com medo, né? Mas atrás ele vai fazer exatamente aquilo. Porque se ele pode, por que eu não posso? Porque filho desafia, né? Ele faz, ele quer saber por que você está fazendo, eu também quero.
E aí ele faz a coragem de viver pela paz, desejando à humanidade somente vida, somente o bem e o amor, e é a mais sublime que existe. Nobre sultão, o Cristo é Cristo livre, não está preso debaixo de alguns palmos de terra, e sendo o príncipe da paz, não vem insuflar guerras, porque não tinha sentido aquela guerra ali. Para quê? Ele era livre, nem ele ficou ali. Foi ali que aconteceu, então vamos lutar por aquele pedaço de terra, que até hoje a gente vê isso, né, essa ignorância da humanidade, lutando por nada, né, por nada. Briga-se por qualquer coisa. Por qualquer coisa, a pessoa quer levantar uma espada, quer gritar. Espada não, né? Hoje em dia já vai para outro tipo de situação. Camel sentiu-se fraco diante daquele homem, sem expressão física, de pés no chão e túnica, que o tempo já começara a destruir, e pensava: o sultão, vestes e sandálias não falam nem pensam, e as companhias não valorizam o acompanhado. Vejo-o como realmente é, vejo e admiro a sua alma, o espírito que me fala. E esse é grande pelo que é. Por Alá, que homem é esse? Imagina só, você convencer um sultão que está em plena guerra, defendendo completamente. Qualquer um que chegasse lá, ele mandava matar, não tinha papo, não tinha conversa. Era desse jeito. Então, o poder desse espírito, a força que Francisco sempre teve, sempre foi a maior arma dele. Porque o poder de persuasão, a força era tão contagiante que as pessoas se calavam. Ele conseguiu convencer. Teve algum fato que a gente leu no livro que ele não conseguiu persuadir aquela determinada pessoa? Nenhum. Todos foram envolvidos pela força moral que ele tinha, pelo poder, né, de verdade que ele tinha nas palavras, de sentir. E ele vivia aquilo ali. A igreja mandava de vez em quando: vai lá ver como é que ele está, né, para poder manter ele no cabresto, né? Mas que cabresto? Não tinha. Até porque ele não estava fazendo nada errado, ele só falava de amor. Isso é fantástico, porque naquela época era quem que mandava? Era a igreja e cada um tinha o seu comando. E ele convenceu o Papa. O Papa ficou, tem uma parte que o cara vai lá e fala: não, ele estava fazendo, ele é uma herege. Não, vamos deixar ele lá quietinho, ele está falando de amor. Porque ele sabia quem ele já era, depois daquilo que aconteceu com ele, né? Ele curou. Então, assim... E desde a época de João, ele conversava lá com o guarda, ele convencia o guarda, ele convertia o guarda. Ele conversava com as pessoas se sentiam tocadas, inclusive eram curadas. Olha o poder de persuasão aí, de você tocar a pessoa realmente, né? A tua fé te curou. Se você consegue persuadir uma pessoa ao ponto dela ter a fé de se autocurar, imagina qual não é o grau de persuasão que essa grande alma tem. Essa parte tem um filme, se eu não me engano, eu não sei se é no Irmão Sol ou Irmão Lua, mas em um filme sobre a vida de Francisco, essa parte é muito interessante. Ele, lá no Oriente Médio, conversando com todo mundo, conversando com o sultão, e antes disso, mandaram, se eu não me engano, era um animal lá, um felino grande, não sei se era uma onça ou qualquer coisa do tipo, um animal exótico lá para a região, para pegar ele, né? E foi o primeiro momento em que eles se chocaram. Olha, esse sujeito é diferente, porque esse animal está acostumado a matar pessoas, e ele foi correndo para cima do indivíduo, e ele domestica como se fosse um gatinho. A partir daí já começaram a olhar com ele com outros olhos. Ele tinha o domínio pleno da natureza, não era só da palavra e da energia, porque você vê, um animal selvagem que está acostumado a matar. A história do lobo também. Do lobo, né? Também. Que o lobo tem fome, que Jesus fala, que acha aquilo fantástico. O lobo tem fome, Francisco. A gente não entende o problema do outro, né? A gente só vê o nosso. Ali, o lobo também estava com o problema dele, ele estava tentando matar a fome dele. Mas a gente viu o quê? Não, ele está destruindo a minha família. Ele não é ninguém, ele é só um bicho, né? É assim que a gente pensa. Interessante demais, né? Muito. É uma lição em tudo que a gente vê aí, é uma lição de vida. Maravilhoso. Aí nessa parte que ele está falando e que o sultão está ouvindo, aparece, Maomé vem e fala com ele. Francisco, esse é quem chamas de teu mestre, ou é também para nós. E eu considero-me um simples mendigo diante desta figura incomparável, sem expressão no verbo do mais eloquente tribuno, e sem condições de ser retratado pelo pálido concurso da escrita.
querer explicá-lo em sua grandeza será diminuí-lo. Fui como quem um seu precursor para avivar nos árabes a crença em Deus, o Alá que eles tanto amam, sem ainda compreendê-lo. Eu te compreendo como me compreendes, no alto sentido do amor universal. Gente, é fantástico isso, né? Aí você vê, o Luiz Mário falou isso também, e isso é fato. Na espiritualidade não existe religião. Nós somos todos iguais e todos vivendo pelo amor. É o amor universal, é ele quem vai dizer. Não tem essa coisa de, quem vai ser salvo, quem não vai, só os espíritas vão para... Não, gente, não é. O que importa é que você tem dentro de você. Não importa a sua fé aqui, importa quem você é. O que você faz? É isso que vai determinar para onde você vai, porque a gente já sabe que são leis que regem o universo. Leis químicas, leis físicas, leis de afinidade. São essas que vão atrair a gente. Então, na verdade, o que está importando onde o que eu pratico aqui, dentro de mim, né? Sem máscaras. É isso que vai dizer aonde eu vou, com quem eu vou ficar, quem vai estar ao meu lado. Por isso que aquela história, umbral. Umbral nada mais é que um instante mental. Se eu estou no meu instante mental perturbado, enlouquecido, eu vou estar no mesmo lugar que outras mentes estejam assim também. E assim sempre será. Porque eu vou para o umbral, com certeza. Você está pensando tanto que você vai para lá mesmo. Você vai para onde? Né? Eu vou para onde eu afinizo, aonde eu estou conectado. E assim, é sempre assim. Ele vindo aqui, imagina a gente fala para os árabes agora, olha só, Maomé conversou com Francisco, né? Isso é fantástico, você vê que, olha a capacidade da espiritualidade, olha só todo o que desenrola longe dos nossos olhos materiais, que foi o que a gente viu na última aula, né? Toda aquela coisa maravilhosa que Francisco conseguia enxergar e que a gente não consegue, né, ver, né? Porque a gente ainda não tem esses olhos de ver, né? Tão plenamente a espiritualidade fantástica que a Iraci já enxerga, né? Imagina só, você vê todas as potências que acontecem, todas as maravilhas. Gente, é maravilhoso. Então, é um caminhar que a gente vai ter e que vai acontecer, como aconteceu com o Francisco. Ele também teve todo um processo evolutivo, né? E que nós teremos também, estamos nesse processo. Uhum. Uhum. Eu não conheço. Maneiro, tá vendo? A Palestina e o retorno a Assis. Naquela parte ali do com o sultão, acontece o sultão agradece a presença dele, sente a verdade na palavra dele, e aí eles se despedem, deixa ele em paz, e Francisco agradece muito ele ter ouvido, né? Aí o sultão fica ali impressionado, e aí de repente ele para de sentir, ele tinha uma dor, que ele tinha uma ferida, alguma coisa aqui embaixo do braço que perturbava ele há muito tempo. E aí ele não sente mais aquilo, quando ele vai ver, ele está curado. Você imagina a sua cabeça, na hora ele identifica que foi Francisco que fez aquela cura, né, nele. E aí mais uma coisa, né, Maomé agradece por ele estar ali, por ele ajudar o sultão, né, a abrir a mente dele também, porque era um momento de muita conturbação, né, porque ao mesmo tempo ele levava a palavra, mas você vê, no Papa ele conseguiu ascender, mas não conseguiu fazer muita mudança. A mudança foi só interior no Papa, o Papa mesmo não conseguiu agir da maneira que ele queria, né? Quando ele se entendeu a verdade. Ele tinha limitações muito fortes. E a mesma coisa é o sultão. Mas, quando entra, é aquela história da sementinha. Entrou, ela vai despertar. E Deus sabe exatamente a hora de cada um. E o que a gente tem que passar para que isso aconteça. Mas a Palestina retorna. Que aí ele continua na Palestina, ele caminha pela Palestina, ele vai atrás dos lugares que Jesus passou, ele se encanta, ele vive aquilo ali, ele lembra de todas aquelas emoções que ele viveu, do Calvário, de Maria. Aí ele fica lá meio saudoso, né? Que a gente fica, né? E aí vem Jesus, né? Ops, acorda, vambora que o trabalho te espera. Mas quando somos instrumentos da verdade, nunca fazemos o que queremos, e sim a vontade de Deus. E foi o que aconteceu com ele. Conheceu a Palestina, andou em todos os lugares porque Jesus de Nazaré passou, pregando e curando. E teve grandes recordações de um passado que somente a reencarnação explica nos tempos que correm.
Em meio a uma oração a Jesus, o mandou de volta a Assis, relembrando a necessidade da sua presença junto àquele povo que tanto sofria, e assim disse: Não percas tempo em lamentações pelos que partiram, servindo de pasto da ignorância humana. Eles estão bem, por terem cumprido seus deveres, diante dos seus compromissos. Nunca peças o que não pode ser. Cada alma é um mundo diferente, com tarefas desiguais, para que em um todo se ajustem em felicidade para os homens. Isso é para a gente. Isso é atual, isso é para sempre, né? Porque todo ente nosso querido que se vai é uma dor para a gente, né? É um aperto no nosso coração. Mas quando a gente começa a entender que, na verdade, nós não somos daqui, nós estamos aqui. É um momento na nossa existência de milhões de outras existências. Foram diversas vezes que reencarnamos, que tivemos situações de encontro, de desencontro, de partidas, de chegadas. Então, essa é só mais uma. Então, todo tempo, Francisco fala, e Clara fala também, já vai aparecer isso, que eles foram... Francisco tinha total noção da vida espiritual. Ele não falava isso à igreja, né, nem isso porque não cabia. Tinha coisas que os homens ainda não tinham condições de ouvir. Mas a certeza dele era tão grande... E Jesus trazia isso para ele o tempo todo, para que ele compreendesse e não sofresse, e falasse isso para todos. Os freis todos sabiam, a Ordem das Clarissas, a Clara, todos eles foram amparados como é que se fala? Não esclarecidos, exatamente, para isso, para essa vida após a morte, para essa vida verdadeira, que aqui era um instante. Então, ele vem, nessa hora que ele se sente saudoso, porque nessa hora abaixa um pouco a nossa energia, né? Se a gente não vigiar e orar, vem Jesus e fala, vamos embora, porque não lamente. Porque não tem que lamentar quando finda uma existência. Porque se findou, é porque você executou todo o seu plano espiritual, todo o seu plano encarnatório. Então, o que quer dizer? Você vai chegar do outro lado, bem, o que eu posso fazer aqui? Prece, amparo e cada vez mais estudar, para que eu também me fortaleça e seja dos dois lados o amparo, o socorro, né? Porque uns ficam, outros vão. E em breve nós vamos também. Exato. Pois é. No nosso lar. Exato. Você viu... Nosso lar dá. Você viu no filme, tem no livro e no filme. No filme eu achei muito interessante, porque na hora, eles estão todos lá desencarnados, né? E André tá com o cara, ele fala assim, o que houve? Você tá triste? Ele, pra menina, não lembro pra quem é pro rapaz. Por que você tá triste? Ele, pô, minha mãe vai reencarnar agora. Ele, pô, mas que bom, ela vai reencarnar, ela vai partir. Ele, pô, você tá falando isso que não é você que vai perder sua mãe pra sempre. Porque ela vai, né, e pode se virar o quê? A filha, e ele vai... Mas isso é um ciclo, né? Então, quer dizer, da mesma maneira que a gente sofre aqui, a gente sofre lá também, porque é sempre dolorido o afastamento, que é o que ele sente o tempo todo por Maria. A gente vê ele falando muito de Maria, a curiosidade em ver a Maria e saber como é que ela está. Então, se um espírito elevado sente isso, imagina a gente. Mas até esse afastamento, na medida em que os ciclos vão acontecendo, ele tende a desaparecer. O final é desaparecer, né? Por quê? A gente sabe que depois de um determinado momento, e é inevitável, isso é inevitável, é uma lei universal, nós não encarnaremos mais. Não encarnaremos mais. O que não quer dizer que nós não tenhamos a condição de assumirmos outras personalidades. Até mesmo sem encarnar, tem ciclos também do espírito que não precisa mais encarnar, que acaba cumprindo. Ciclos talvez até maiores e tudo mais. É interessante, eu não sei qual foi o livro do André Luiz, agora não me lembro, mas depois eu posso até trazer. Foi um livro muito interessante que ele falou sobre isso, sobre esses ciclos, né? Que depois de um determinado... Isso está no livro dos espíritos, né? No livro dos médiuns. Depois de um determinado tempo, a encarnação, né, a matéria é tão sutil que você não percebe mais. Quando você vê, você desencarnou e já encarnou novamente numa nova personalidade, só que não dessa forma que a gente percebe aqui, não é? Algo tão brutal, tão separado, tão distante, que na verdade para a gente parece distante, para eles nem tanto, né? Eles estão com a gente a qualquer Porque para quem partiu, a vida descortinou. Para quem ficou, é que fica a dúvida, né? Porque quando a gente não crê, a gente fica com a dúvida. Porque a gente precisa do concreto.
Aquela coisa da criança, né? A gente precisa do concreto para a gente acreditar. Mesmo que eu fale, eu acredito. Mas por que será que tá mesmo? A gente tem a dúvida, né? Pois as pessoas não acreditam nas próprias potencialidades. Às vezes você pergunta para os jovens, mas o que você mais quer assim nessa vida? Qual é o teu maior objetivo? Aí você vai pensar, sei lá, eu quero ser um bom professor, eu quero ser um bom médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tá, mas além disso, o que você acha que você consegue? Você consegue ser uma pessoa boa? Não. Você vê que eles ainda são limitados em reconhecer as próprias possibilidades, não é? Porque não é algo palpável. Realmente, é difícil, né? Mas a gente vai caminhando. Aonde a gente parou? Eu li isso todo, né? Não perca de tempo em Lamentações. Então, a gente tem sempre que prestar atenção nisso. Porque, na verdade, a gente está aqui caminhando. E como a gente já está num processo de entendimento na casa espírita, no estudo, a gente, como o Francisco fala, a gente tem que ser luz. A gente tem que amparar. A gente tem que auxiliar. A gente tem que levar o esclarecimento, nem que seja só o conforto. Porque aí a gente também está fazendo o trabalho que ele fala, né? De levar a palavra de Jesus, de levar o amor. Que é isso que a gente está fazendo. A gente está aprendendo a amar. Só isso. Mas eu vejo assim, o desapegar é você entender que você ama ele, que ele te ama. O amor nunca vai acabar. Que estamos só em dois ambientes não, em dois planos diferentes, que em breve vai haver o encontro, quando Deus achar melhor, porque será bom para mim e para o outro, porque cada um, como ele falou ali, cada um é um universo, cada um tem suas necessidades. Então, como Deus sabe exatamente a hora de... por que ele separou Clara e Francisco? Por que os dois não trabalharam juntos? Mesmo encarnados, eles se separaram. Ficaram muito tempo sem se ver. Porque eram necessidades daqueles espíritos vivenciar experiências, cada um sozinho, sem o apoio do outro. Para quê? Para que a gente cresça. Quando a gente se vê só, é porque Deus espera muito mais da gente. E se Ele bota a gente numa situação dessa, é porque nós somos capazes de ultrapassar. Porque Ele nunca dá uma prova que seja mais forte que a gente, para nos derrubar. Deus é Pai. Como é que Ele faria isso com o filho dele? Pai protege. Pai sabe e faz assim para você. Vai, segue. Então, quando ele dá uma situação assim para a gente, é para que a gente consiga caminhar. A gente pode caminhar. Porque senão seria muito duro, seria muito injusto a gente ver famílias que, como agora a gente viu esse desencarne coletivo, a maioria eram pais, deixaram mães com os filhos pequenos. Muito injusto deixar uma criança sem pai, muito dolorido, muito sofrido. Mas se a gente já sabe que nada é por acaso, que Deus, na sua infinita misericórdia, está sempre cuidando da gente, que Ele sabe exatamente a prova que vai nos fazer fortalecer e crescer, porque é só isso que Ele quer da gente, que nós sejamos felizes. Ele fala aqui numa determinada hora, nós nascemos todos para sermos felizes. O caminhar é só para despertar as potências da sua alma. Nós nos fechamos em vários equívocos de educação, de forma de pensar, de massa, que a massa pensa, que a gente já falou sobre isso tudo. Mas, na verdade, o que Ele espera de nós, o que Ele quer para nós, espera de nós não, o que Ele quer para nós é isso, é o libertar da consciência, é o potencial do amor, que Francisco fala o tempo todo sobre isso para a gente. Só fala sobre isso, é o amor o tempo todo. Então, vamos falar da Clara agora, porque não tem como não falar de Clara, né? O reencontro com Clara, ele volta para Assis, né? E ele sente que precisa ver Clara, e ele vai atrás dela, né? Notava-se que as auras de Francisco e de Clara transfundiam-se em uma simbiose divina, ajustando-se como um serviço do amor. Do braço direito de Francisco descia, como por encanto da própria natureza, uma projeção de luz de variada tonalidade, a espraiar-se em todo o metabolismo de Clara, circulando nos centros de força daquela mulher grandiosa e lhe trazendo ao coração a maior emoção espiritual que o puro amor pode ofertar. Coisa fantástica. Olha o que é o puro amor. Porque a gente olha e fala assim, poxa, eles nem viveram um amor, um romance. A gente não sabe o que é o amor. Eles transcenderam toda e qualquer forma de amar.
O amor deles era tão sublime que era algo que não cabia numa relação homem e mulher, dia a dia. Não precisava disso. Era uma relação de um amor de Deus. E é tão lindo isso, porque a gente fala, almas gêmeas e tudo mais. Será que existe alma gêmea? Será que... por que não? É simbiose, é quando um espírito se encontrou com o outro, a perfeição do amor, do sentimento, de tudo. E esse exemplo que a gente vê é para que a gente entenda que a gente acha que o amor precisa da posse, do apego, do ciúme, do estar comigo o tempo todo. E aonde que a gente vê isso com eles dois? Só nos encontros que parecia que jorrava amor, né? Também dela se projetava uma corrente fecundante que era absorvida pelo braço esquerdo de Francisco, um passando pelo outro, em volumosa expressão, onde as cores desafiavam a quem tentasse catalogá-las, viajando pelas vias invisíveis de seu corpo, tendo o mesmo destino das energias captadas por ela, revitalizando seus centros de força para o trabalho da disseminação da boa nova do reino de Deus. Acenderam-se em Francisco todos os seus pontos sensíveis à luz, e, visto pelos olhos espirituais, poder-se-ia dizer que se encontravam nas sombras da terra 2 estrelas. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Imagina que coisa sublime você estar no mesmo ambiente desses 2 espíritos. A gente está, olha só. Só que a gente não vê, né? Aí a gente não consegue sentir da mesma forma, né? Mas a gente está. Por isso a gente tem que valorizar aqui onde a gente está. Porque essa casa aqui é de Francisco e de Clara. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha quanta emoção que tem dentro desse lugar. Quanto amor que existe aqui. A Janaína estava me falando que... Foi quem? Desculpa. Ele pediu o quadro de Francisco de volta, né, para ele fazer um retoque, e falou para nunca ser... É isso. Ele fez uma sombra e essa sombra ela era Clara. E falou, nunca separem Francisco de Clara. Olha isso, gente. Fiquei toda arrepiada. Porque eu botei um vídeo no final, eu estava numa dúvida, né? Aí ela acabou com a minha dúvida. Que são os dois, é uma coisa assim, gente. Eu fico toda arrepiada porque é a nossa mentora. Não diz que ela trouxe cada um de nós pelas mãos? Gente, eu fui trazida por Clara, graças a Deus. Eu tive que deixar um monte de coisa, mudar a minha vida em várias situações, tive. Mas, graças a Deus. O que Francisco fez? Eu fiz tão pouco perto desses espíritos. São tão poucas as mudanças. Então, assim, é muito maravilhoso. Nós estamos num ambiente de puro amor. Vamos aproveitar o máximo que a gente puder, porque essa energia jorra aqui dentro, de uma intensidade imensa. Ai. Eu achei tão bonitinha essa imagem. Olha que coisa fofa ela, gente. Tô que nem o Francisco lá da frente. Frei Antônio de Pada. Achei importante a gente falar sobre ele, porque ele foi depois ele continuou o trabalho, né? Então, o chamado do mestre. Fernando, ex-mestre Jesus. Ele foi chamado pelo mestre também. Ele ficou revoltado com os freis, né, que foram trucidados, e aquilo deixou ele tão revoltado que ele vai e se oferece para o trabalho com Francisco e fala, eu estou aqui disposto para tudo. Porque também recebeu essa mensagem que era possível não. Eis que algumas das minhas ovelhas sucumbiram, não por faltar-lhes céus nos corações, nem por carência da fé no mundo íntimo que povoa os sentimentos. Foi por ignorância do povo que exige sacrifícios para crer. Foi a mesma coisa que fizeram com Jesus, né? O povo é ignorante. A gente vê hoje tanta coisa ainda, né? Vai quebrar tudo porque eu não estou de acordo com o que você faz. Eu vou fazer não sei o que. Gente, a gente acha que isso aqui ficou lá para trás. Mas ainda não, a gente ainda tem muita raiva, muitos sentimentos negativos, de muita coisa dentro de nós. Os linchamentos que a gente vê aí parece coisa da Idade Média. A pessoa ali, tudo bem, cometeu um crime, pode achar o que for ali, não é que está errado, que tem que ter uma reprimenda, mas o tipo de atitude que as pessoas têm lembra muito esses linchamentos que tinha na Idade Média, não é? E as atitudes de algumas pessoas que se sobressaem também dessa multidão, desse coro de ódio, também lembram atitudes que a gente via Sim. nesses expoentes aí da época de Luz, Francisco e outros iluminados, não é? Outro dia estava um vídeo passando aí no YouTube, se eu não me engano, em algum lugar, ou no Facebook, mas eu achei muito interessante,
Porque a gente vê exatamente quem é o indivíduo que ele pode até não ser cristão, mas seguir os ensinamentos de Cristo. Estava lá uma multidão querendo, iam matar o sujeito, iam, sei lá, trucidar com ele, porque estavam batendo bastante no indivíduo, estava furtando o celular lá no centro do Rio, que é uma coisa também, infelizmente, comum. Pegaram o sujeito, aí juntou uma multidão, estavam batendo muito, ele caiu no chão, começaram a bater. Um indivíduo se arriscou, se meteu no meio de todo mundo também, acaba apanhando ali sem querer, e querendo também, né? Falou, olha só, ninguém vai matar esse sujeito, não, ninguém vai fazer mais mal. Chega, vocês queriam bater nele, olha como é que ele está. Vocês já não estão satisfeitos? E as pessoas não, e berravam, e gritavam, né? Do que isso serve? Não para a gente achar que o mundo está perdido, que é uma catástrofe, para a gente vigiar os nossos atos. E quantas vezes por pensamento a gente não faz isso? Mas aí com outros tipos de desvio, né? O sujeito que é o político que faz isso, a autoridade que faz aquilo. Pô, mas isso aí merece, eu vou te contar, passar, comer o pão que o diabo... Peraí, está fazendo a mesma coisa, só que em pensamento. Nada diferencia daquelas outras pessoas que vão lá e agridem materialmente, né? Eu vi alguma coisa falando assim, alguma passagem falando assim, foram lá e lincharam o cara. Menos um assassino no mundo? Não, tem outro no lugar dele. Sempre vai ter um, né? Então, cara... Sempre vai ter um. Exatamente. Até pior. Porque, de repente, você não sabe o que aquele cara lá fez, o que aconteceu, o que veio na vida dele. A gente não sabe. O Luiz Mário falou sobre isso. Perdoar. A gente está para perdoar. Você falou do Sérgio Cabral. Que todo mundo tá... Gente, é perdoar todo mundo, que se Deus perdoa, porque eu não perdoo. O que eu tenho melhor? Será que naquela situação ali eu não faria igual ou pior? Porque é muito fácil falar, se eu não vivo, se eu não estou, eu tenho distância daquele mundo. Que às vezes só falta a oportunidade. Só falta a oportunidade. Então, cara, a gente pensar que estamos todos num processo evolutivo, que tem uns um pouco mais à frente, outro um pouco mais atrás, mas que todo mundo está, e todo mundo é filho de Deus, e todo mundo vai caminhar para a iluminação. Claro. E o quanto a pessoa não resistiu até cair. As pessoas não veem isso, só veem a queda. Mas o quanto ela não resistiu até cair. De repente, se fôssemos nós, eu não sei, eu tinha caído muito antes, não teria resistido tanto. Quanto a ti, deves alinhar a tua vida na vida destes frades que mostram o Evangelho à luz da verdade. Antes de falar, procura viver o que ensinas aos outros. Porque o exemplo é força de Deus, que nunca se apaga da visão humana. E quando é eivado no bem, jamais deixa de brilhar na eternidade. Quer dizer, vem Jesus falando para ele que é exatamente o exemplo, porque não adianta você falar se você não fizer. Por isso que Francisco, desde o início, ele vivencia todo o processo, toda a dor, toda a necessidade, todo o desapego, para mostrar que aquilo ali que ele estava fazendo, ele vivia, que ele estava falando, ele vivia, não tinha caô, né? Não tinha uma historinha por trás. Exatamente, exatamente. Frei Antônio de Pádua, que alicerçou sua obra nessa cidade, que lhe emprestou o nome, não parou um dia sequer. Entregou-se a Jesus, como fizera o Poverello, tornando-se, na verdade, um segundo Francisco de Assis em todos os caminhos que percorreu. Depois que Francisco, ele seguiu, teve vários também casos de milagre. No fim da sua vida missionária, Francisco estava muito doente. Aqui já é a outra parte. Eu esqueci de botar a parte de cima. Voltando ao de Pádua, para a gente poder acabar. Ele continua o processo todo. Ele faz vários chamados milagres. Ele consegue curar várias pessoas, porque ele tem que seguir da mesma forma como foi Francisco, para que o exemplo é arrebatador. A palavra tem que ter. As pessoas precisavam do fantástico, do maravilhoso, para que elas pudessem acreditar e ter uma coisa que fizesse alguma coisa mudar dentro delas, e por isso que tantas pessoas eram curadas, tantos fatos aconteciam maravilhosos, para que a gente vê nesse final, então estava fantástico, né? Ele levitando, a luz em volta dele, ele voando, assim, uma coisa, né? Eu fiquei impressionada porque esse livro é tão grosso, geralmente livro grossão, né? Você cansa um pouco, tem uma parte que você se perde. Não tem um minuto que eu possa falar assim, mas essa partezinha tá chata. Deixa eu passar logo esse capítulo. Não tem, gente. É o tempo todo lição, é o tempo todo uma emoção, é o tempo todo uma coisa acontecendo diferente. Então, quem não leu, quem ficou só pincelando, leia o livro, que é fantástico. É maravilhoso. No fim da sua vida missionária, Francisco estava muito doente, principalmente dos olhos, e precisou operar. E foi assim que ele se entregou ao fogo. Gente, impressionante.
Porque na época parece que era o tratamento que você tinha ali para curar aquele tipo de chaga, não é? Com fogo, para queimar, para poder se calcificar, para poder cicatrizar depois. Era o tratamento da época. E ele não lutou contra. Se ele tinha que se submeter, ele se submeteu. Aí ele foi como? Revoltado, né? Louco. Irmão Fogo, peço-te em nome de Deus e de Jesus Cristo, para que não me queimes com toda a tua pujança, que reduz todos os corpos. Peço-te caridade para comigo, neste instante que preciso de teu auxílio, da tua ajuda. Não me queimes o tanto quanto eu tenho a impressão. Sei que por onde passas, somente ficam cinzas, e que tudo se reduz a pó. Peço-te um pouco de brandura, em se tratando de meus olhos. Ainda preciso deles para ver as belezas do nosso Pai Celestial e entender melhor as leis do Senhor de todas as coisas. Compadece-te de mim, irmão Fogo. Compadece-te de mim e peço a Deus que te abençoe sempre. Ele tinha respeito por tudo e qualquer coisa do universo. Ele pedia licença para o ar, para os peixes, para os pássaros. Ele agradecia. Gente, era uma sapiência assim, acima do normal, porque tudo é vida. Tudo é vida. E aí, nessa hora, também é muito interessante no livro, ele vê os pequenos seres pelo fogo, vindo, abrandando, tentando fazer com que aquilo ali fosse a menor dor possível para ele. Capítulo 25, Pai Francisco no Monte Alverne. Francisco refazia suas forças no monte e foi lá também onde Francisco recebeu a graça que tanto desejava, as chagas do Cristo. Ele pede, né, para Cristo que antes dele desencarnar, que ele tivesse as chagas de Cristo, para que ele sentisse tudo que Jesus sentiu, para que ele vivesse daquela forma também as emoções. O arcanjo Miguel aparecia, gente, olha que lindo, aparecia para Francisco com frequência no monte, para consolá-lo e traçar-lhe as últimas diretrizes. Minha mãe amava o arcanjo Miguel. Tudo para ela era arcanjo Miguel, né? Tudo. Ela era assim. Então, quando eu vi o arcanjo Miguel, eu falei assim, que coisa maravilhosa. Olha só ele aí. Olha ele aí. Que maravilhoso, né? A gente fica pensando, anjo não existe. Isso é besteira de criança, né? Papai Noel. A gente aqui é bobo demais. A gente aqui vê muito pouco. Lendo esse livro, a gente vê que a gente não vê, não é muito pouco, não, a gente não vê nada. Nada. No Monte Francisco, traça com seus discípulos os próximos passos e os fortalece para as lutas. Eu queria botar muito mais coisa, mas não dá. Eu achei isso aqui ótimo. Não devemos odiar a qualquer pessoa, nem coisa alguma, já que viemos para o amor. Por conseguinte, devemos amar sem condições e sem trocas passageiras. Aquele que não crer que o maior fenômeno seja o amor, deve esperar pelo tempo, que ele reparará a todos. Ele sempre trazendo o amor, sempre mostrando que o ódio não leva a nada. Ele tem uma parte que eu queria botar, mas não deu. Era falando sobre a inimizade. O que ela traz? Nada. Ela traz só raiva, ódio, problemas, perda de tempo. Exatamente. Então, a gente tem que começar a repensar as nossas atitudes para brigar por qualquer coisa. Não tem aquela coisa, você quer ser feliz ou quer ter razão? Olha, eu quero ser feliz, mas tem horas que eu perco a razão. Vou ser sincera, porque é difícil. Mas se você botar essa frase na sua cabeça, toda vez que você perder a razão, né? Você perder a calma, você se desequilibrar, você voltar para isso, é um exercício. Daqui a pouco, você começa a controlar, a amenizar, a iluminar a sua sombra. Porque quando você perde o controle, nada mais é a sua sombra. Né? Mas isso você vai fazendo... Eu acho que assim, você reagir com amor, como você disse, depois de muitos exercícios, você vai caminhando, você vai tropeçar, você vai cair, aí você levanta, você vai cair, aí você levanta. Mas quando você começar a perceber que, vou cair, mas peraí, eu já não vou fazer isso dessa forma, vou fazer dessa forma aqui. E aos poucos você vai fazendo a sua modificação, daqui a pouco você está agindo de uma forma completamente diferente do que anos atrás. Nem você se reconhece. Nem você começa a falar assim, gente, antigamente eu fazia assim. Ou alguém fala para você, nossa, você mudou. Aí você fala assim, nem você percebe, porque a mudança ela vai sendo tão grande e tão devagar que quando você vê, você mudou e você nem sentiu. E é isso que acontece. E isso é maravilhoso, porque quando você só muda assim quando você começa a perceber e trabalhar o seu interior. Que é isso que a gente vem fazer aqui, trabalhar o nosso interior. Não desperdice um tempo que Deus nos deu, por misericórdia. Gente, a gente não pode desperdiçar mais um segundo. Não pode.
Aproveitem-no através das oportunidades que surgirem, plantando as sementes das boas maneiras espirituais, a que o Evangelho nos concita. Porque é perda de tempo, qualquer tempo ocioso, não, hoje eu não vou fazer nada. Você está perdendo tempo. Depois que você desencarnar, você vai ver que você perdeu. Aí você vai falar assim, meu Deus, quanto tempo perdido. André Luiz fala isso. O André Luiz nem tinha essa coisa de estudar espiritualidade, só depois que ele desencarnou. A gente já está sabendo, né? Bastante coisa. Aí vem a parte das chagas do Cristo. E o filho de Bernardone pôde observar as chagas do Senhor como imensas flores brilhantes, desenhadas em sua pele. E dentro de cada uma, estrelas vivas das quais se desprendiam, como por encanto, jatos de luzes de cambiantes diferentes, a ferir o corpo de Francisco, dando ao poeta de Umbria uma sensação que não se pode descrever, por faltarem os recursos da própria escrita e por faltar ao verbo o empuxo que ele deverá atingir no futuro. Depois disso, inúmeros fenômenos ocorridos com Francisco foram registrados. Depois disso, ele fez várias... Depois disso, né? Antes já estava fazendo, imagina só depois, como é que foi? Né? Porque devia ser assim, né? Vai indo só luz, só bênção. Devia ser uma maravilha, né? E aí, eu acho interessante que ele coloca aqui o tempo todo que tinha coisas que não cabe falar, porque a gente ainda não tem condição de saber o que acontecia exatamente ali. Não dá para entender, não cabe colocar o que realmente estava acontecendo naquele momento. Não compreenderíamos. Como muitas vezes a gente não compreendia a literatura do André Luiz. Tem livros dele que ele relata o plano espiritual trabalhando numa sessão mediúnica, e ele falava, olha só, o que acontece é o seguinte, eu vou descrever para vocês. Tem uma pessoa que fica sentada na frente de um quadrado, e embaixo desse quadrado tem uma caixa, e na frente dessas duas caixas com quadrado tem uma tábua, mas nessa tábua, ou algo parecido com uma tábua, tem várias letras e números, e cada letra que ele aperta nessa tábua aparece no quadrado de cima. As pessoas não entendiam isso nos anos 50. Hoje em dia a gente consegue perceber que ele estava falando que era algo parecido com um computador, né? Mas e naquela época? Não adiantava, e as pessoas falaram, que coisa maluca, uma tábua que aperta e vem uma outra tábua. Não adianta, imagina um distanciamento desse de Francisco, né? Pra gente. É aquela história, né? Ele via os ETzinhos lá, a gente fala para alguém que, o Francisco via ET, vai dizer que aquele centro espírita só tem gente doida. Não, que é isso? E ele via. Então vamos para o capítulo 26. A importância da... eu já li isso aqui? Não. A importância da dor. A dor é, por assim dizer, um estímulo para a luz. Ela transforma o bruto em anjo, dando-lhe novas capacidades para a vida. O místico, com a companhia da dor, ajuda mais e ama sem impedimentos. Por enquanto, o mundo e a humanidade não podem progredir sem ela. Aí eu peguei esse pedaço aqui do Leon Denis, que é fantástico esse livro. Ele fala, é indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Cumpre que haja o sofrimento físico e a angústia moral, para que o espírito seja depurado. Limpe-se das partículas grosseiras, para que a débil centelha, que está se elaborando nas profundezas da inconsciência, se converta em chama pura e ardente, em consciência radiosa, centro da vontade, energia e virtude. O Problema do Ser, do Destino da Dor, esse livro é fantástico, sensacional, algo assim, é maravilhoso. Sem palavras para esse livro. A gente tem que ler, estudando, tem uma parte muito profunda psicológica, falando de todas essas dificuldades que a gente vive, como a gente encara o mundo. E a dor, né? Que a gente sempre acha que a dor, a gente vive para a gente ser feliz, no sentido assim, não quero problema. Qualquer problema que chegue para mim é uma dor horrorosa, expulsa, nega, foge. É isso que a gente faz a vida inteira. Por isso é tão dolorido. Porque se a gente pegasse e enfrentasse, era de uma forma diferente. A gente sairia mais forte, mas a gente prefere negar e deixar para depois. Aí ele vai piorando, vai aumentando os juros. Vai lá e vê logo isso aí, vamos resolver logo isso aí. Não, mas a gente deixa para lá. A gente precisa da dor ainda, porque ela depura uma doença. Quantas pessoas a gente vê que teve uma doença e mudou completamente? Ou sofreu um acidente. Tem vários casos de pessoas que ficaram aleijadas ou qualquer coisa, que mudou a vida. Eu vi um rapaz falando, eu prefiro muito mais quem eu sou hoje, depois que eu perdi o movimento das minhas pernas, do que eu era antes, um irresponsável. Então, nesse caso, vai me dizer o quê? Coitado, ele perdeu o andar, ele não anda mais.
Não, ele não se vê assim. Ele fala para ele, graças a Deus que isso aconteceu. Porque antes eu era um irresponsável, só queria saber disso, daquilo. E hoje não. Eu sou um cara que eu luto pela vida, dou exemplo, eu faço isso, eu faço aquilo. Um cara completamente diferente. Isso é fantástico. E foi a dor. Não foi a dor? Ele aprendeu isso tudo no momento de férias, curtindo e brincando e fazendo tudo que ele queria, bebendo, enchendo a cara, ou gastando dinheiro e fazendo... Não, ele aprendeu não. A hora de que foi assim, vai ou racha. Qual é a escolha da sua vida nesse momento? Qual é a sua maior dor? E o que é que você vai fazer com ela? Vai guardar ela e vai ficar sofrendo? Vai pegar ela e vai fazer a sua transformação? E mudar a sua vida completamente? O que é que você vai fazer? É isso que Deus bota na nossa mão. Toma, eu te dei e você é capaz. E eu estou aqui para segurar você. Vambora? É isso que ele está falando para a gente. Aí a gente faz assim, eu não consigo. Porque a gente não vê a nossa potência. A gente se apaga. A gente não quer assumir a responsabilidade da nossa vida, das nossas escolhas. A gente prefere vitimizar. Então, a hora que chega a dor, a hora que vem o problema, a dificuldade, é a hora certa. É a hora que é para que a gente cresça. Francisco, mais problemas e dificuldades ele enfrentou e em nenhum momento ele negou nenhuma delas, ele enfrentou todas, ele seguiu em frente, sempre tem aquele momento que os frades vão lá, arrumam um lugar mais gostosinho para dormir, ele vai lá e fala assim, eu não vou ficar aqui. Porque ele sabia o que aquilo era um chamamento para perder o foco, para perder a linha dele. Ele estava muito preparado. Muito. Então, assim, esses exemplos são para que a gente se fortaleça nas nossas dores, que são bem menores, porque aqui ninguém é espírito, como é que se diz? Missionário. Nós não estamos aqui como missionários. Nossas dores, elas estão para que a gente se supere e caminhe. E nós somos capazes disso. É isso que ele fala o tempo todo. Por que ele fortalece o tempo todo a equipe dele? Porque é uma equipe que está trazendo uma mensagem. Porque ele sabe que é duro e que é difícil. Bom, vamos, senão a gente não consegue acabar. Foi. Capítulo 27, o triunfo do amor. A pedra filosofal de tudo está no amor, que tudo dá, que tudo compreende, que tudo ama, como parte integrante do todo. O retorno a Assis e o adeus. O espírito Francisco de Assis era um sol ainda escondido nos frágeis tecidos da carne, que empanavam o seu brilho encantador com o véu prestes a cair. Dentro daquele corpo espiritual estavam acumuladas valiosas experiências de sucessivas vidas, das quais 3 se destacam, de profeta, de apóstolo e de santo. Eram 3 de outubro de 1226, aos 44 anos. O sol começava a apagar-se no poente, quando a alma Francisco de Assis começou a apagar-se no poente da vida física, para esplender fulgurante na eternidade. Os frades, todos de joelhos, cantavam e choravam baixinho, e Francisco ascendeu às alturas. No mundo espiritual, viam-se 2 alas de espíritos. Eram os mais renomados cristãos primitivos, dando caminho a Jesus, todo resplandecente, as mãos reluzindo como 2 estrelas. Francisco avançou para o mestre, dobrou os joelhos de emoção e chorou como criança. Gente, que espetáculo. Valeu tudo que ele viveu. Tem há 2000 anos, no desencarne da... Como é que é o nome dela? Acho que é a esposa, né, do Públio. Ela tá lá no circo, né? Ela vai ser comida pelo leão. Na hora que o leão, eles soltam os leões para pegar, né? Ela era completamente seguidora de Jesus. Na hora que o leão vai, ela fecha os olhos. Quando ela abre assim, quem que ela vê? Uma mão só. Ela viu algum leão mordendo ela? O show de horrores não foi para ela. Foi Jesus que deu a mão para ela e levou. Gente, olha só o que é a fé. O que é você acreditar fielmente nesse mestre maravilhoso? E Francisco pergunta, onde está Maria? Olha ele no apego dele, né? Imagina se ele é apegado eu, então. Meu filho, eis que aqui estamos te esperando para novos trabalhos que nos compete realizar. Somos conscientes de que ninguém morre e que o nosso amor deve ser extensivo a todas as criaturas de Deus. Se o céu verdadeiro está dentro das almas em despertar gradativo, como então sofrer por alguém que procura, com ingentes esforços, ajudar na consolidação da obra do bem nos campos do mundo? Amas verdadeiramente a quem buscas, e esse amor jamais deixará que a percas. Então é para a gente pensar, né? Porque ele queria dizer que Maria não estava ali, mas que eles estavam juntos. Ele eu tinha falado isso antes, né? Não tem distância para o amor. A despedida de Clara.
Francisco, sei que vives na eternidade, pelo que me ensinastes. Nada morre. Quanto mais a alma, fagulha divina, saída da divina expressão do amor, tenho confiança em Deus e em Cristo, que estás mais perto de nós do que antes, senão aqui, agora, nos ouvindo e nos ajudando. Estava. Como é bom ter fé. Ela nos sustenta nos caminhos porque percorremos, ela nos ajuda na grande lavoura, onde semeamos as sementes do Evangelho, trabalho gratificante que nos alimenta e nos refarta de esperanças. A fé, é muito importante que a gente tenha muita fé, ainda mais nos momentos que nós vivemos hoje em dia, nessa transição tão forte que nós estamos vivendo. A fé sustenta, a fé ampara, ela nos dá o suporte para a dor. E nós precisamos muito disso. Não se ligar a pensamentos ruins, negativos. É importantíssimo agora o vigiar e orar. Muito importante. E Francisco regressa à pátria espiritual, palmilhando a estrada iluminada pela sua própria luz, a fim de assumir novos encargos, como verdadeiro preposto divino a operar em favor das criaturas, juntamente com aqueles que colaboraram diretamente para o êxito da sua missão, bem como vários daqueles que, tocados pelo seu amor, galgaram alguns degraus na escada evolutiva, forma poderosa falange que continua em ambos os planos da vida, laborando pela salvação do rebanho de Deus, principalmente no Brasil, no amanho da terra ubérrima, para a implantação definitiva da árvore do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E se a ele, o apóstolo querido, foi dado vislumbre do futuro de bilhões de criaturas na esfera planetária, concedida pela excelsa misericórdia por coerência da suprema justiça, não poderia ser outro seu amoroso executor. Convém que fiques até que eu volte. Gente, sinceramente, eu estou muito emocionada porque é a nossa última aula. Foi maravilhoso esse ano, esse espírito que eu não tenho palavras, nem é que ele falou de Jesus, que faltava o verbo, para mim falta também para falar de Francisco. Eu não consigo falar sobre ele, porque eu acho que a única coisa que a gente pode falar sobre Francisco é o amor. E Clara é nossa mentora amorosa, querida, linda, que nos ampara, que vem como Joana nessa última existência, trazendo para a gente agora toda a sua psicologia, para que a gente tenha uma possibilidade de vislumbrar uma outra era, uma possibilidade para o nosso espírito, né, que é infinito, que não tem fim, que somos libertos, que cabe a nós o caminhar para essa existência maravilhosa, que Francisco iluminou o nosso olhar, fez a gente conseguir enxergar coisas que a gente não sabia que existiam, que a gente duvidava, porque eu acho que agora não cabe dúvida, não cabe medo, não cabe nada disso. Eu acho que precisamos olhar para dentro de nós, fazer a nossa transformação para que a gente tenha um caminhar mais suave. Porque quem caminha com Jesus não caminha, levita. Ele falou isso. Então, agradeço a todos. Não sei se o Dani quer falar. Ele vai falar e depois a gente vai passar um videozinho. A qualidade não é muito boa, mas o que vale é a intenção. Bom, a Tati disse tudo, né? Um conhecimento transformador. Ninguém que conhece a vida de Francisco, a vida de Jesus, né, a vida de Francisco, a vida dos grandes mestres, continua sendo o mesmo, porque você se torna parte daquilo. E a ideia é essa, né? É ser um ensinamento sempre transformador, reflexivo, que a gente consiga no nosso dia a dia refletir sobre isso que a gente tanto viu aqui, não é? Eu, às vezes, paro para pensar, aquela velha história, né? O que Jesus faria nessa situação? Quantas vezes eu não me parei pensando o que Francisco faria e me lembrava de alguma parte do livro? Ou seja, como toca a gente, como transforma a gente. E que nós consigamos, né, seguir assim, sempre pautados nos bons exemplos, né? Muito obrigado, né, gente? Eu sei que foi um ano corrido, às vezes a gente acelerava um pouco aqui a aula, mas eu acho que sempre foi tudo muito válido. Vocês aqui com a gente foi maravilhoso, uma energia muito boa. Com certeza, no ano que vem vai ser bacana ter todo mundo, ou nesse curso, ou em outros cursos, porque por mais que seja no mesmo curso, é sempre uma visão diferente. Se for num outro curso, bacana também. Espero que todos nós consigamos aí continuar unidos no próximo ano também. Vamos ver o nosso vídeo. Pode botar. Doce é sentir
to tell you, and I don't care if the whole world knows it. From now on, I want to live as you live. Don't send me away because I'm a woman with little strength or gentle manners. I'm not seeking to be understood anymore. I want to understand. I'm not asking to be loved. I want to Falando que love. ela não quer mais, que ela vai seguir. Where Onde houver there is sadness, tristeza, please, que eu encontre please a help me alegria. find joy. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos deste as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de sua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. É isso, nossa amada Joana. É, exatamente. Tinha que acabar com os dois, né? Tinha que ser os dois no final, né? Unidos, como sempre. Então vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar. Mestre Jesus, querida irmã Joana, Francisco, agradecemos por todo esse ano, por todo esse aprendizado, por todo o seu amor. Agradecemos por estarmos aqui, por tanto nos amparar e nos envolver, por fazer tantas diferenças e tantas operações em nossas vidas. Que esse Mestre amado possa estar sempre em nossos corações, fazendo-nos sempre lembrar do amor que esse irmão tanto viveu e tanto nos mostrou em seus exemplos tão dolorosos. Obrigada, Jesus. Envolve-nos a todos. Graças a Deus.